Vamos à resolução de mais circuitos elétricos aqui no canal, né? Voltando com os vídeos aí de física. Pessoal, nosso objetivo sempre no circuito elétrico é encontrar os resultados de resistência equivalente, tensão equivalente, para então poder calcular a corrente total do circuito, né? Esse é o nosso principal objetivo aí para saber as informações básicas, né, relacionadas a basicamente a primeira lei de Ohm, certo? Nosso objetivo então é encontrar quais são os fatores que influenciam para tensão é igual a resistência vezes a corrente. Qual que é o problema que nós temos aqui nesse circuito? A tensão ela não é única, né? Nós temos duas fontes de tensão contínua aqui. A resistência, bom, ela está separada em várias partes, para daí sim a gente poder encontrar a nossa corrente elétrica. Primeiro passo que eu sempre recomendo, né, a todos os alunos é: pegou um circuito desse aqui, deu medo? Espera, calma, respira. E primeira coisa, análise dos nós. Vamos marcar os nós aqui, tá? Deixa eu até marcar como um primeiro passo. Então, nós. Marquem todos os nós aqui que tem do seu circuito. Vamos aqui ao primeiro nó. Esse cara aqui, ó. Logo depois, né, eu pego uma fonte aqui, vou começar pelo canto esquerdo superior, marcando meu primeiro meu nó A. Sempre depois de cada elemento, a gente vai marcar um novo nó. Então, o nó B aqui, por exemplo. Não faz sentido eu colocar um nó C nesse ponto aqui, antes do elemento, por exemplo, desse resistor, justamente porque esse nó B indica a ligação, ó, entre todos esses componentes, no caso, entre os 4 resistores aqui, tá? Esse nó B, ó, ele segue esse caminho até esse outro resistor e segue esse caminho aqui também. Então, não faz sentido a gente colocar mais pontos. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou primeiro seguir, né, marcar os nós pela parte de fora do circuito. Então, ó, tem o nó B aqui antes do resistor de 7 ohm. Depois do resistor de 7 ohm, eu vou colocar o nó C. Depois eu tenho um resistor de 3 ohms, vou colocar mais um nó, o nó D. Esse nó D, ele está antes desse resistor de 10 ohms aqui, desse também. Mas vamos por fora, 10 ohms, então depois eu vou colocar o nó E. E por fim, aqui, depois desse elemento, eu coloco o nó F. Vamos lembrar das regrinhas para a análise aqui agora da resistência equivalente. Então, o que a gente vai calcular são as resistências equivalentes. Porém, tem dois tipos de resistência que nós vamos trabalhar, que é a resistência equivalente quando os elementos, né, os resistores, estiverem em série e quando eles estiverem em paralelo. O que é que acontece de diferente em cada um? Para o meu resistor estar em série, tá? Para o meu resistor estar em série, o que é que tem que acontecer? O elemento aqui, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Eu tenho um certo nó, pode ser um nó X aqui. Ele passa pelo meu elemento, o meu resistor, vou chamar de R1. Vem para um segundo nó, o nó Y. Vai para o segundo resistor, R2, e aí chega num terceiro nó, Z, por exemplo, aqui, né? Só para estudar. Aqui não tem relação aqui entre o X e o Z, tá? Ele vai para outra parte do circuito, aqui também vem para outra parte do circuito. O que é que acontece? Para a gente definir se os resistores estão em série ou não, eles têm que compartilhar um nó. Nesse caso, o nó que está sendo compartilhado é o nó Y. E do nó Y, eu não posso ter mais nenhuma ramificação. Tá? Essa é a minha regra para eu definir eles estarem em série. Vamos olhar o primeiro caso aqui, porque a gente sempre inicia a análise do circuito da parte mais fora, né? Mais distante das fontes. Aqui. Então, eu vou iniciar a minha análise aqui pelo nó C e o nó D, né, por esse resistor de 3 ohms aqui da direita. O que é que eu vou fazer? Bom, deixa eu pegar aqui o meu verde. Eu vou analisar o que é que está acontecendo entre esses dois resistores aqui. O resistor de 7 ohm e o resistor de 3 ohm. Veja que o de 7 ohm, ele sai do nó B, passa pelo resistor de 7 ohm, vem para o nó C. Beleza. Do nó C,
nós passamos pelo resistor de 3 ohms e chegamos ao nó D. E o B e o D, eles não estão ligados. A gente não tem nada a ver um com o outro. É basicamente o que está acontecendo nesse exemplo aqui, ó, deles estarem em série. Portanto, eu posso definir que esses caras de 7 e 3 ohms aqui estão em série. Pergunta: como é que eu faço para fazer o cálculo da resistência equivalente entre esses dois resistores aqui? Vamos lá? Resistores em série. Resistor em série, a gente faz uma soma, né? A resistência equivalente para resistores em série é uma soma simples. Então, eu vou fazer 7 mais 3. Nesse caso, a minha resistência equivalente ela vai ser igual a 10 ohms. Muito bem, temos isso aqui. Guardado aí na memória, então, como é que funciona? Deixa eu voltar aqui para cima. Tá lá, ó, nó C sendo compartilhado, tal, tal, tal. A gente tem agora uma nova resistência equivalente calculada como 10 ohms. O que que esse cara vai trazer? Bom, inicia aqui, né, pela nossa lógica aqui. Olha só o circuito que bonitão. Já tenho ele desenhado aqui. Vamos só mandar ele um pouquinho aqui para a esquerda, para a gente poder dar umas rabiscadas. E nós temos aqui nossa resistência nova e equivalente calculada, que agora vale 10 ohms. Beleza? Vou remarcar todos os nossos nós. Então, ó, remarcar aqui o nó A. Vou remarcar aqui o nó B. Vou remarcar agora, o C estava lá no meio, né? Então, ele está suprimido aqui, ó, nesse resistor de 10 ohms. Vira o nó D, o nó E e, por fim, o nó F. Vamos continuar a análise aqui pela direita, tá? Pelo mais direito possível. Veja que agora a situação é um pouquinho diferente. Esse nosso ponto B, ó, ele também está aqui, né? É o mesmo B. Eu posso andar com ele aqui para todos os resistores. O que é que está acontecendo? Qual que é o caso que está acontecendo entre esses dois resistores de 10 ohms que estão mais à direita? Bom, ambos compartilham o ponto inicial B e ambos compartilham o ponto final D. Quando esse tipo aqui de coisa acontece, que eles compartilham os nós, nós temos o caso de paralelismo na ligação. Então, são paralelos. São ligações aqui de resistores em paralelo. O cálculo para resistência equivalente paralela é resistência equivalente entre dois elementos, tá? Eu sempre uso esse porque é mais rápido para poder calcular. A gente vai fazer o produto pela soma das resistências equivalentes. E aqui tem uma propriedade bacana, né? Veja que é 10 ohms, é a mesma coisa. Então, eu vou ter uma resistência equivalente final desse paralelo de 5 ohms, a metade. Mas vamos fazer aqui, ó, 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Desse caso, resistência equivalente é igual a 10 vezes 10, 100. 10 mais 10, 20. E resistência equivalente, por fim, aqui, finalizando a nossa conta, resistência equivalente igual a 5 ohms, beleza? Então, juntando esse cara com esse cara, esses dois 10 aqui, nós temos a resistência equivalente de 5 ohms e, portanto, temos aqui, ó, como juntar esses dois carinhas em um terceiro aqui para ter mais um resultado. Vamos lá, vou puxar aqui para baixo e, opa, foi um ponto a mais aqui. Jogando mais para baixo, vou jogar mais para a esquerda nesse momento. Vamos ajeitar aqui a tela. Aí, opa, 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 opa. Aí, consegui pegar. Mais para a esquerda. Muito bem. Tá aí então o nosso novo circuito. E essa resistência equivalente está marcada ali em cima, 5 ohms. Perfeito. Como é que eu vou continuar agora? Bom, de novo, vamos remarcar os nós, como é que estava antes, né? Nó A, nó B. O nó D continua aqui, né? O B e o D a gente simplesmente suprimiu para uma coisa só. O nó E vem aqui. E aqui no cantinho o nó F. Entre o B e o D, agora eu só tenho um resistor.
Porém, olha o que está acontecendo aqui embaixo. O que eu quero ver é aqui, ó. Eu saio do nó B, eu passo pelo resistor de 5 ohms, continuo, chego num certo nó D que é compartilhado entre o resistor de 5 ohms e esse próximo resistor de 10 ohms aqui. E aí eu chego no meu nó E. E entre o B e o E tem um resistor, ou seja, eles não são o mesmo ponto. Tá ótimo. Quer dizer que o meu resistor de 5 ohms e o meu resistor de 10 ohms estão novamente em série. Vamos fazer o cálculo aqui para esse caso que está em série. Vamos lá? Para esse caso aqui, resistores em série, resistência equivalente é igual a 5 mais 10. Certo? Estou juntando entre o B, o D e o E. Vai sumir apenas o nó D, né? Vai ficar o B e o E. Resistência equivalente para esse cara aqui é igual a 15 ohms. Muito bem, facinho. Então, vou jogar mais para baixo mais uma vez aqui o meu circuito. Vou deixar aparecendo só essa parte aqui de cima, que é mais fácil para poder analisar. Estou sempre marcando um pontinho final. Vamos pegar esse cara e chegar com mais um circuito aqui. Muito bem, tá aqui o nosso circuito bonitão, né? Vamos lá, pegar aqui ele. A nossa resistência equivalente aqui agora é de 15 ohms. E escolhendo os nossos nós, escolhendo não, né? Remarcando os nossos dós, o nó A, o nó B. O D mandou um abraço, né? Ele tá aqui dentro agora. Nó E, então aqui embaixo. E por fim, o nó F. Que é que nós vamos fazer agora? Bom, é entre esses dois caras e tá bem claro, né, ó, que ele sai aqui do nó B, vai para ambos, passa por ambos e vai chegar no nó E, ou seja, eles estão em paralelo mais uma vez. Paralelo mais uma vez. Resistência equivalente em paralelo é o produto, então 3 vezes 15 dividido pela soma, 3 mais 15. Resistência equivalente desse camarada é igual a 3 vezes 15, 45. 3 mais 15, 18. 45, 18 avos. Dá para simplificar aqui por 3, tá? Se você quiser simplificar por 3, aqui. Muito bem. Simplificando por 3, então, em cima e embaixo. Deixa eu marcar. Simplifica e simplifica. O resultado que nós temos aqui é que 3 vezes 15 é 45 e 3 vezes 6 é igual a 18. Dá para simplificar por 3 de novo, hein? Dá para simplificar por 3 de novo. Vamos simplificar aqui por 3 e por 3. Eu vou ter o meu resultado aqui. 15 dividido por 3 é 5 e 6 dividido por 3 é 2, ou seja, 5 meios eu tenho aqui. Tá? O meu resultado em ohms. Professor, por que você não deixa o número com vírgula? Por que você vai trabalhar o número com fração? Bom, número com fração é mais fácil para a gente poder trabalhar posteriormente, tá? Outras partes aqui, outras partes do cálculo são mais interessantes de fazer o número, quando o número está em fração. Então, eu vou deixar 5 meios, tá? E vou colocar aqui o outro caso, então, do nosso circuito. Se você precisar, você vai pausando o vídeo, vai olhando aqui como é que tá ficando o nosso circuito, tá? Vai voltando. Esse é o bom do vídeo, né? Você pode ir, voltar, analisar como é que tá o teu resultado para poder fazer os teus cálculos e suas anotações também. Bom, vamos lá? Continuando aqui. Agora eu tenho 5 meios aqui de resultado em ohms, né, dessa resistência equivalente. Tenho apenas o nó A, o nó B, o nó E e o nó F para finalizar. Muito bem. Esse caso aqui, estamos chegando ao final, só tenho 2 resistores. Vejam que esse cara aqui, ó, inicia no nó A, compartilha o nó B e vai depois para o nó E. Portanto, eles estão em série. Vamos fazer o cálculo aqui para os resistores em série. Os resistores em série aqui, resistência equivalente
é igual a 2 mais 5 meios, certo? O que é que eu faço aqui com o meu cálculo? Bom, resistência equivalente é igual a cálculo rápido, tá? Jogadinha aqui rápida para somar um número inteiro com uma fração. Você pega o denominador da tua fração e você multiplica o número inteiro e depois segue a ordem de leitura aqui, ó, fazendo a operação que aparece no meio. Então eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 2, 4, 4 mais 5, tá? 4 mais 5. 4 mais 5 é 9. 9 meios. Opa, deixei em verde aqui. Bom, vai ficar em verde agora. 9 meios é o resultado em ohms da minha resistência equivalente. Deixa eu pegar aqui o branco agora. Então, resistência equivalente do circuito como um todo é igual a 9 meios em ohm. E bom, você sabe que se quiser colocar o número com vírgula, né? Se aparecer o número com vírgula ali, vai dividir 9 por 2, 4,5 ohms. É a resistência equivalente do circuito como um todo, certo? Então, qualquer um dos dois resultados aqui que você coloque é aceitável, porém é mais fácil e mais prático para você realizar cálculos utilizando a fração, que é o 9 meios. E eu vou utilizar a fração aqui, inclusive, para fazer a apresentação então, do nosso último circuito que aparece, tá? Deixa eu clicar aqui, puxar para baixo. O nosso último circuito aqui, vou dar um Ctrl V. Aê, que bonitinho. Então, vou pegar esse cara e jogar para cá. Alinhadinho aqui. Fica. Aí, bonitão. Vamos fazer então o último cálculo. Eu tenho então que esse cara vale 4,5 ou 9 meios. Eu vou deixar por enquanto assim, ohm, tá? Minha resistência equivalente. E o que aparece aqui são dois carinhas, né? Onde eu saio agora do meu nó A. O nó B já está suprimido aqui dentro. Vem para o nó E e joga para o nó F. A gente não tem mais resistores aqui para analisar, tem apenas essas duas fontes. Entre as duas fontes, o que é que está acontecendo? Para fazer análise, eu tenho que escolher o meu sentido aqui da minha corrente, tá? Para iniciar. A gente sabe que a fonte ela é indicada por essa linha maior em cima, né? Que é onde marca o maior potencial e aqui o menor potencial da tua fonte, então maior e menor. Eu vou escolher esse sentido aqui de corrente, tá? Eu vou escolher esse sentido aqui de corrente elétrica para poder analisar. O que vai acontecer aqui? Elas estão ligadas em série, né? Pode ver que elas estão ligadas em série. Então, é uma soma simples entre essas minhas fontes. Porém, esse cara, ó, tá indo do mais para o menos, enquanto, né? No meu sentido que eu escolhi, ó, do mais para o menos. E esse outro aqui, ó, subindo, ele vai estar do menos pro mais. Então, aqui eu estou aumentando o potencial com essa fonte e aqui estou diminuindo o potencial com essa outra fonte. Como é que eu vou fazer o cálculo desse cara? Tensão é igual a... O 22 está no sentido normal, ó. Eu estou escolhendo o sentido normal, do menos para o mais, então ele está ficando positivo. Enquanto o cara de baixo aqui, ele está indo do mais para o menos, ele está diminuindo. Eu tenho que tirar aqui, ó, menos o meu 12, para ter a minha tensão normal. Então, 22 menos 12, 10 volts, certo? A minha tensão equivalente do circuito, então, é uma tensão de 10 volts. O que é que eu faço com essas duas informações? Agora eu vou conseguir calcular minha corrente. E, aliás, isso aqui já indica que eu escolhi o sentido certo da minha corrente porque minha tensão ficou positiva, né? Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui para baixo, mais uma vez, pegar o último circuito equivalente aqui. Finalmente chegamos nele. Nossa, jogou lá para a direita. Deixa eu jogar aqui para a esquerda. Esse é o nosso último circuito equivalente, então, para poder fazer os cálculos. Esse cara aqui agora tem 10 volts. Esse cara aqui tem 9,5 ohm, 9 ohms e meio. E eu quero calcular a minha corrente elétrica. Lembrando que o sentido convencional para cálculo da corrente é do mais para o menos. Então, esse aqui é o meu sentido convencional da malha. E esse cara vai gastar, né? Então, olha só.
tensão, primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, qual que é a minha corrente? 10 volts é igual a resistência 9,5 vezes a minha corrente I. Tudo aquilo que está multiplicando vai passar dividindo, o que está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu tenho um 10 vezes 2 nonos é igual a minha corrente. E o meu resultado, então, da corrente elétrica, que ela é igual a 20 nonos ampere. 20 ampere nonos. Certo? Esse daqui, então, foi o exercício proposto, onde os resultados encontrados de tensão equivalente, 10 volts, né, do circuito, resistência equivalente, 9,5 ohm, e corrente equivalente do circuito como um todo é 20 nonos ampere. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso exercício. E se ficou alguma dúvida, aguardo vocês nos comentários. Um abraço e até a próxima.